Finalmente vendo falar da Damares. Fagerinos, Damares, para quem não sabe, é a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos agora do governo Bolsonaro. Na verdade, a primeira polêmica começou lá atrás, na verdade nem com ela, mas por causa desse próprio ministério aí da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tal, tudo junto, e aí quem foi assumir foi uma pessoa que é declaradamente religiosa e tudo mais. Depois teve a polêmica da goiabeira, porque ficaram zoando ela, do Jesus no pé da goiabeira e Só que tem toda uma história por trás, que ela estava pensando em suicídio por causa de um estupro, foi uma história pesada. E aí as pessoas zoando em cima dela, do relato de como ela viu Jesus no pé da goiabeira e se salvou, enfim. Várias polêmicas também. E aí, mais recentemente, depois da posse dela, depois da posse do Bolsonaro e aí ela como ministra, duas novas polêmicas apareceram. Uma que foi a mais assim, chance, que foi a questão dela falar: estamos numa nova era, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Pelo que ela disse, foi uma tentativa de mostrar como ela era contra a ideologia de gênero, como ela agora ia colocar os pingos nos is e a família tradicional brasileira e todas aquelas coisas lá. E teve uma outra em relação ao Enem, que ela falou que foi contra o SISU, porque a pessoa viaja pra longe pra fazer faculdade, fica longe da família, e a família é importante, blá 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 blá, meio que criticando o Enem e o SISU, que nem é a pauta dela, porque é do Ministério da Educação. Eu achei a questão dela colocar exatamente isso, o menino veste azul e a menina veste rosa, eu achei muito emblemático, porque isso mostra exatamente o quanto, desde quando a gente nasce, já tem essa questão de tipo, você pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Então o menino só pode vestir azul, não pode vestir rosa, a menina não pode vestir azul, só pode vestir rosa. Então, que é uma besteira absoluta, né? Não é a cor que gosta ou a cor que usa, que na verdade nem foi nem a bebê que decidiu, que vai influenciar em qualquer coisa. Mas quando a gente entra em ideologia de gênero, eu acho que vale a pena a gente pensar algumas coisas sobre. Por trás dessa discussão de ideologia de gênero, que muita gente foge e não quer colocar, aparece um preconceito, algo bem basal, assim, algo bem que está na sociedade muito forte. Porque vamos parar para pensar, a discussão de ideologia de gênero, ela se pauta em: vamos conversar com as crianças sobre o que ela considera que é de menino, o que ela considera que é de menina, o que acontece se um menino vai lá e faz uma brincadeira que é de menina, ou uma menina vai lá e faz a brincadeira que é de menino, e a partir daí começar a discutir, então, o que acontece com um menino que gosta de cozinhar, o que acontece com uma menina que gosta de brincar de lutinha. E a resposta é nada, né? Na verdade não é isso, não são esses gostos, não são essas coisas que vão falar se é menino ou se é menina. E aí deixar claro que depende da idade, mas que de fato existem meninos que gostam de meninos, meninas que gostam de meninas, existem pessoas que nasceram meninos e se descobrem que na verdade nunca foram meninos, que foram meninas, existe um monte de coisa e tá tudo bem, sabe? Existe tudo isso e tá tudo bem. Então eu acho que a ideologia de gênero é você exatamente mostrar que existem várias facetas, sabe? Dentro do grupo menino existem gostos diferentes, existem hobbies diferentes, e dentro do grupo meninas existe tudo isso também, e que você gostar de um hobby que sempre foi classificado na vida como menina, não tem problema, e menina com menino também não tem problema, assim como a cor, que foi exatamente o que ela disse. Então, sabe, tudo isso é exatamente mostrar que não tem problema nenhum. Primeiro, essas pessoas que são contra a ideologia de gênero, no geral, elas acreditam que será discutido em sala de aula com eles muito pequenos a questão de o que é gay e que é legal e que é normal e que as pessoas devem ser gays e, sabe, toda essa questão aí. E não é pra isso que vem a ideologia de gênero, e sim pra cair todo esse padrão, essa forçação de que o menino tem que ser de um jeito, o menino tem que ser de outro, que o menino não pode chorar, que o menino não pode brincar de luta, enfim. Que o menino não deve brincar de boneca, então ele não deve cuidar da casa depois, entendeu? Não deve cuidar dos filhos, que a menina deve cuidar da casa, não deve trabalhar, não deve contrariar o homem, entendeu? Tem todas essas coisas. Mas então é pra quebrar isso, né? Mas enfim, vamos supor que essa questão é só de falar sobre gays. Vamos supor que a ideologia de gênero, que é na cabeça dessas pessoas, é só pra falar de gays, é só pra falar sobre sexualidade, é só pra falar, sabe, que tá tudo bem. E aí que eles acham que é muito cedo pra falar com as crianças. Então vamos supor essas duas questões. Questão número 1, certo? As crianças são super influenciadas por tudo isso, e as crianças que falam sobre muitos assuntos LGBT passam a ser LGBTs. Essa seria a situação número 1, claramente hipotética. E na segunda opção, ela vai ser o que ela nasceu sendo, certo? Isso não muda, seja gay, seja trans, seja hétero, seja o que for. Na primeira opção, o que acontece? Se você está influenciando as pessoas, você evita falar sobre o que é ruim, para a criança não ser influenciada. Só que aí você parte do pressuposto que você ser LGBT
é ruim, certo? Então, se você está pensando, tipo, não quero falar sobre isso porque pode influenciar, você está partindo do pressuposto que o influenciar gay é ruim, é péssimo. Então, já parte daí um preconceito extremo, certo? Então, mostrando que você não quer influenciar para LGBT porque é ruim, porque é péssimo, sabe? E aí vem, não, mas não é porque eu tenho preconceito, e sim porque vai ser difícil para ela, vai ser uma realidade, que ainda existe preconceito, que ela vai sofrer e tal. Isso acontece com qualquer coisa, gente. Isso acontece com tudo. E essa questão de ficar, sabe, tentando tirar o sofrimento das crianças, sabe? É exatamente o que faz ela não vivenciar as próprias coisas. Mas enfim, isso seria uma discussão até para um outro vídeo, mas partindo do pressuposto que se você acha que influencia e você não quer, é porque você acha aquilo ruim. E isso colabora extremamente com o preconceito. E, gente, na situação número 2, acho que eu nem preciso falar nada, né? Na situação número 2 de se nada influencia para as crianças LGBT, por que você vai privar de ter essas conversas que são super importantes para combater, para explicar, para a criança ter mais empatia desde pequena, sabe? Então, sobre ideologia de gênero, resumidamente, é isso. Eu acho que se você parar a pensar um pouco nessas questões, fica bem claro o porquê que é importante, sim, falar sobre essas questões, quebrar algumas coisas que vêm sendo passadas de gerações e gerações que só colaboram para o pior, entendeu? Agora, falando especificamente da Damares, né? Antes eu quero fazer uma adenda de que eu não fui muito afundada dela, não pesquisei milhões de coisas, eu pesquisei o que está na internet, eu pesquisei o que está na mídia, eu pesquisei o que está sendo falado, as declarações dela, mas também, para mim, não importa muito a questão dela ser X coisas, e ser contraditória, e ser conservadora, e ser, sabe, trilhões de coisas. Dessa questão dela falar que o Estado é laico, mas a ministra é muito cristã, sabe? Todas essas coisas que rodeiam a pessoa dela, né? Acho que a gente tem que parar um pouco de atacar a pessoa, porque a gente tem que perceber que, na verdade, ela é um exemplo, certo? Uma pessoa que está lá no poder, numa liderança e tal, mas ela é um exemplo de um pensamento que existe e muito forte dentro da sociedade. Não é só ela que tem pensamentos super cristãos, que acha que a igreja tem que estar presente, sabe? Que coloca essa questão dela ser muito cristã e aparecer lá, dá essas declarações falando de que menino veste azul, menino veste rosa e tudo mais, né? Por mais que a maioria da população brasileira não seja assim, existe uma enorme parcela que sim pensa exatamente como ela, apoia completamente ela e tá super feliz com ela lá. Então o problema não é ela. O problema é que ela representa uma parcela muito grande e por isso que ela está lá. Inclusive essa bandeira do Bolsonaro, da família e de Deus e não sei o que, foi que colocou ela lá. Tudo bem que não também todo mundo concordava com o Bolsonaro, tem toda uma questão de votar por causa do PT e que não queria o PT, mas é uma bandeira que sim existe muito no Brasil. Então não adianta a gente falar que ela é escrota, não, porque essa mulher é não sei o que, e ficar xingando a mulher e tudo mais, porque, gente, ela simplesmente teve um processo cultural que fez ela se formar assim. Tem muita gente que concorda com ela e não adianta a gente picar, sabe, ficar assim em cima dela. Claro que se tem coisas que são muito absurdas, a gente deve sim se posicionar, deve sim tentar dialogar, mas a questão se existem pessoas que são desse jeito, que pensam desse jeito e ela os representa, seria até um pouco antidemocrático, um pouco de falta de empatia, um pouco de falta de pensar em por que ela está lá e quem que ela representa, a gente ficar simplesmente ignorando, querendo tirar ela de lá. O que acontece? Quando você tem um movimento, um sistema, alguma coisa muito forte, aí você ataca ali, o que acontece é que aquele movimento ali vai continuar existindo e vai colocar um outro representante. Foi o que aconteceu com a Marielle, por exemplo, né? Tiraram ela, mas o movimento até se intensificou. E claro que foi uma tragédia, eu tô falando que, nossa, então foda-se a Marielle, claro que não. Mas é uma questão de pensar que não adianta você atacar a pessoa se aquele pensamento existe, se aquela bandeira existe, se ela é super apoiada. O que eu tô querendo dizer é que eu vejo muito isso, até nas famílias, essa questão de brigas por falta de entender
por que a pessoa é daquele jeito, por que ela pensa assim. Então, por exemplo, o que eu vejo demais é assim, a briga dos pais com os filhos, porque os pais são conservadores e não querem deixar o filho ir para o mau caminho e toda uma questão, porque eles foram criados assim. Pensa que seus pais às vezes têm 40, 50, 60 anos de vivência daquilo, daquele ser o certo e tudo mais, então é difícil de desconstruir. Enquanto esses mesmos pais não conseguem ver o quanto a sociedade mudou, um novo estilo de pensamento mais liberal, mais assim, podemos fazer tudo, podemos aceitar tudo, diversidade, que é o que a nova geração, num geral, está trazendo. E aí fica esse embate, porque como se os pais não entendessem o quanto já mudou e o quanto os filhos têm um novo estilo de pensamento, não querem aceitar porque acham que isso é ir para o mau caminho, enquanto os filhos também não entendem toda a história dos pais, o porquê que eles pensam assim, e aí ninguém tem empatia com ninguém, e aí não se conversa. É exatamente isso, só que numa escala maior. A gente só aponta dedos e não consegue entender por que aquela pessoa é assim, por que ela representa, por que essa representatividade é tão grande, por que a família tradicional brasileira se sente atacada, sabe? Então é uma questão de tentar entender os dois lados para tentar dialogar, para tentar chegar numa conclusão. Porque quando você só tem A e só tem B, esse grupo é A, esse grupo é B, fica essa polarização, fica essa coisa, A não aceita B, B não aceita A, o A continua sendo A, o B continua sendo B, isso briga para sempre e nunca dá certo. E convenhamos que, num geral, as pessoas que mais sofrem em relação a direitos humanos e tudo mais, são minorias, né? Então, o que adianta a gente ficar ignorando que existe o A, sabe? Se a gente é uma minoria, a gente nunca vai ganhar. O negócio é tentar dialogar e fazer o A entender que dá para fazer um AB, sabe? O B também entender que dá para fazer um AB, que dá para, sabe, pegar coisas boas de um, pegar coisas boas do outro, não ficar atacando. Então tentar pensar um pouco sobre as questões, tentar, sabe, conciliar coisas. Então eu acho que é o momento da gente parar um pouco, sabe, refletir um pouco, tentar perceber o quanto a gente está indo pro pessoal, tá evitando o diálogo, tá só atacando e tentar, sabe, ter uma opinião um pouco mais embasada, ter uma coisa mais concisa, tentar dialogar, sabe? Então, resumo da obra, né? Vamos tentar fazer um resumo da obra aqui. Primeira questão, discussão de ideologia de gênero não tem necessariamente a ver com sexualidade, tá? Eles andam juntos até por um tempo, mas é uma questão completamente diferente da outra. Essa questão do menino veste azul, menina veste rosa só mostra retrocesso e mostra como quem tanto acredita que influencia como não acredita que influencia. Os dois estão colaborando com preconceitos, estão colaborando para manter isso como tá. E não demonizar a Damares, sabe? Não ficar colocando o quanto ela é um demônio e tudo mais, porque tem muita gente que concorda com ela. É uma bandeira inteira, sabe? Então é tentar compreender e sim dialogar quando a gente percebe que aquilo é um retrocesso, mas sem atacar por atacar, porque senão vão vir aqueles discursos mesmo de que você está movendo pelo ódio e que o movimento te cegou, toda aquela questão, e de certa forma é uma verdade. Se você não está colocando diálogo, se você não está colocando argumentos, se você não está, sabe, procurando entender e achar soluções, principalmente, você está sendo movido só pelo ódio, você está só querendo briga, você está só querendo, sabe, ficar discutindo e resolver nada. Então, gente, espero que tenha sido muito bom, espero que tenha ajudado a refletir aí nesse momento de discussão e tal, nesse momento que a gente precisa de fato prestar atenção em tudo isso, se posicionar, sabe? Pensar um pouco sobre. Mostra esse vídeo pros amiguinhos, né? Vamos fazer essa discussão girar. Se inscreve, curte, tudo isso daí. E tchau! Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do lugar de fala também, sabe? Porque é como se a gente tentasse falar o que é ser uma pessoa religiosa, o que é pensar que nem ela, o que é que ela deveria sentir quando a gente não está na pele dela, né? Quando a gente não teve toda uma construção desde a infância com aquilo, que a gente teve, sabe, sempre a mesma mensagem e tal, e querer que ela pense diferente. Tem muito a ver com a construção daquela pessoa, sabe? Talvez a gente, se tivesse a mesma criação, o mesmo convívio, as mesmas coisas que ela ouviu e passou, a gente pensasse que nem ela, né? Então é uma questão de, a gente não pode ensinar ela como viver se foi toda essa história que trouxe ela até aqui. É por isso que temos que conversar, para se chegar a novas vivências, novos pontos de vista, novas opiniões, novas experiências, para aí sim conseguir transformar alguma coisa.